Shalom לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadesho. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu, lembra-te, o dia de Shabbat, para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom, todos que acompanham os estudos da Torá, sejam no canal Teshuvah Total, sejam em outros canais, que esse seja um Shabbat maravilhoso de esclarecimento para todos, né? Hoje nós estamos no dia 18 de Elul, uma data muito importante, né? Muito importante porque o 18 representa a palavra Hai, a palavra vida, né? E nessa porção nós estamos aprendendo, nós começamos ontem aprendendo sobre o agradecimento pelas bênçãos que recebemos, né? O reconhecimento dessas bênçãos que recebemos. A palavra agradecimento na nossa língua, ela não é a mesma que no hebraico, porque reconhecer a bênção é reconhecer tudo o que a gente recebe do Eterno, seja de bom, seja de ruim, todos aqueles momentos que foram difíceis, né, que ficaram para trás, mas mesmo assim o Eterno nos dá, nesse dia, nos dá o dia que vivemos hoje, nos dá todas as bênçãos que nós precisamos. Basta que a gente ouça a sua palavra, basta que a gente guarde os seus ensinamentos, basta que a gente pratique esses ensinamentos. Então nós estamos vendo desde ontem, nós começamos ontem na porção Kitavô, continuamos hoje pela manhã, e agora à tarde nós vamos finalizar o estudo dessa porção, Imit Hashem, se o Eterno permitir que a gente chegue até o final, né, porque durante a porção, muitas coisas vêm à mente, apesar de estar preparado, apesar de ter estudado a porção, mas muitas ideias surgem na hora que a gente está falando sem nem ter pensado muito antes, ou então a conclusão de algo que a gente não havia concluído, né? Então é muito gostoso estudar e ensinar, porque ensinando a gente aprende muito, até na hora que nós estamos ensinando a gente está aprendendo. Então abra o teu coração para a gente dar continuidade a esse estudo. Estudo da porção Kitavô. Essa porção nós vimos ontem o reconhecimento da bênção, né, o reconhecimento das bênçãos que recebemos, e nós vimos pela manhã as maldições que recairão sobre aquele que não escolher seguir o Eterno e as bênçãos que ele vai receber se reconhecer todas as bênçãos que o Eterno nos dá, se ele reconhecer os ensinamentos, se ele ouvir, praticar todos os ensinamentos do Eterno. Então, nós vamos ver agora à tarde mais maldições, né? Nós vamos ver outras maldições e vamos nos perguntar o que acontece se a gente seguir essas maldições, né? O que vai acontecer se a gente seguir as maldições, se a gente olhar lá para o Monte Eival, não reconhecer aquelas duas pedras, não quiser saber daquelas duas pedras, tropeçar nessas pedras e continuar seguindo o caminho das maldições, né? Nos afastando da palavra do Eterno, não guardando essas palavras no nosso coração e não praticando
no nosso dia a dia. Então nós veremos que muitas maldições vão ser tratadas aqui, vão ser apresentadas aqui, e são maldições proféticas, né, de coisas que aconteceram muito tempo depois que foram escritas nessa porção. Nós vamos ver também, muitas ocorrências, muitas maldições que aconteceram no último século, mais ou menos 100 anos atrás, um evento que até hoje nós nos lembramos com muita dor, com muito sofrimento, né, que foi o Holocausto nazista, o Shoah, né, o Shoah que marca a vida de todos nós lembramos desse evento. Chocou o ser humano naquela época e choca até os dias de hoje. Se você for olhar na internet, procurar, se interessar por ver as fotos, muitas fotos você vai ver aí, vai ficar chocado. Eu pensei em colocar algumas fotos aqui no estudo, mas realmente eu não consigo olhar para essas fotos sem ficar nauseado, sem ficar triste, sem ficar desesperançoso, né? Por quê? Porque são muito fortes, são figuras, são imagens muito fortes, né? Que causam um choro na gente, um choro de angústia, de tristeza, de como o ser humano consegue ser tão mal, como o ser humano consegue fazer tanta maldade ao seu próximo. E quando isso aconteceu, e até os dias de hoje, as pessoas perguntam onde estava o Eterno, né? Onde é que estava o Eterno que deixou que isso acontecesse? Por que isso tudo aconteceu? Será que o Eterno abandonou todo mundo? Será que o Eterno abandonou o seu povo? Por que isso aconteceu? Por que o Eterno não tomou uma providência, não evitou que isso acontecesse? Mas quem leu a Escritura, quem leu a Torá, quem leu esse capítulo 28 do livro de Devarim, né, vai lembrar que o Eterno já havia dito que tudo isso ia acontecer, né, caso as pessoas não obedecessem os seus ensinamentos. Isso já estava previsto e aconteceu com uma precisão, né, suíça, ou seja, tudo que foi narrado, né, no capítulo 28 aconteceu. Só que quando aconteceu, as pessoas esqueceram do porquê que tinha acontecido, de como elas viviam, de como elas tinham deixado para trás a Escritura. Então elas escolheram mal, né? Escolheram mal e tudo aconteceu. Hoje nós temos muitas imagens sobre o Holocausto nazista, muitos vídeos, muitos filmes, muitos livros foram escritos, muitos romances e muitos livros históricos. Mas o que acontece, né? A gente não tem a real dimensão do que aconteceu, porque muitas dessas fotos foram produzidas pelos próprios nazistas que queriam fazer propaganda daquilo que eles estavam praticando, né? Muitos daqueles que escreveram depois, que noticiaram depois, ou não estiveram no local, ou estiveram no local, mas a dor era tanta que recordar os detalhes era muito sofrimento. Então escreveram de uma maneira mais branda, até de uma maneira mais suave, para que aquelas pessoas que viessem depois lembrassem do acontecido, mas não sofressem da mesma forma que sofreram, perdendo parentes, perdendo filho, perdendo pai, perdendo irmão, perdendo esposo, perdendo esposa, né, que foram massacrados nessa terrível tragédia. E aí você pergunta, muitos me perguntam, por que o judeu, né, por que o povo judeu é perseguido tanto assim, né? Por que esses povos todos perseguem judeu? Por que as pessoas perseguem os judeus? Porque é um povo persistente, um povo que existe desde sempre, né? Um povo que não é um povo muito grande, não são muitos, porque o Eterno sempre os defende, o Eterno sempre está pronto para defendê-los, o Eterno sempre vai protegê-los, porque o Eterno se apresentou para Abraão como El Shaddai, né, o guardador das portas de Israel, Shindalet-Yud, o guardador das portas de Israel. É Ele que preserva o povo, é Ele que mantém o povo vivo, é Ele que mantém o povo lutando. Mas então como é, né, como é que esse povo é tão sofrido,
prejudicado, porque toda vez que eles se afastam do Eterno, né, o Eterno então tira a sua proteção, né, tira a proteção de sobre eles, e aí aqueles povos vêm e atacam. Só que o Eterno depois volta a defendê-los, volta a protegê-los, e todos esses povos então sofrem, né, sofrem de acordo com o sofrimento que causaram a esse povo. O Eterno escolheu esse povo para divulgar a sua Torá, para levar a sua Torá para todos os povos da face da terra. Você lembra, lá vem de Babel, toda essa história começa lá em Babel, né? Em Babel, Nimrod quis construir uma torre para destronar o Eterno, criou as religiões, criou uma forma de gestão do ser humano sobre o terceiro humano e criou a necessidade do dinheiro. Mas uma nação ficou separada, uma nação não quis participar desse negócio. Então o Eterno desbaratou toda aquela construção, separou o povo todo em 70 línguas, 69 línguas se misturaram em uma língua, foi a daquele povo que permaneceu junto do Eterno, aquele único povo, né, que sempre aceitou o Eterno como sendo um, enquanto aqueles outros 69 são idólatras, têm muitos deuses, a ideia deles era criar religiões que cada um pudesse construir um Deus para si, para servi-lo. Né? Então, subverteram a ideia do que é o Eterno, de quem é o Eterno, né? Do que o Eterno, de como o Eterno criou todo o... Então, como aquele povo foi o único que permaneceu, todos os outros são inimigos deles, todos os outros o consideram inimigo. Por quê? Porque ele é o único povo que aceita Adonai Errad, Adonai como sendo um único criador de todo o universo, de todos os seres. E esses 69, então, perseguem até os dias de hoje, fazem uma campanha contra esse povo o tempo todo. Mas eu quero lembrar sempre que esse povo é um povo, digamos assim, simbólico, né? Por quê? Porque é aquele povo que aceita o Eterno, aceitou naquele instante e aceita até os dias de hoje. Mas tem uma linhagem sanguínea aí, vem do filho de Shem, que era filho de Noar, que era Ben-Adad, né? Esse povo deu origem ao povo do Eterno, ao povo que tem a responsabilidade de divulgar o seu ensinamento, né? Abraham, Isaac, Jacob, né? E chegando em Moshe, que era um descendente de Jacob. Então, todas essas nações perseguem o povo judeu. Por quê? Porque tem a lembrança daquele momento da Torre de Babel. E como eu disse pela manhã, essa forma de perseguição, essa forma de confrontar esse povo, ela se dá em 3 estágios. Né? O primeiro estágio é a conversão, ou seja, esse povo não pode viver no nosso meio sendo judeus. A segunda fase é a fase de separação. Esse povo não pode viver no nosso meio. E a terceira fase é a fase da extinção, do extermínio. Esse povo não pode viver, ou seja, não reconhecendo esse povo como sendo seus irmãos, porque dentro das suas ideias idólatras, esse povo, né, esses povos todos consideram esse povo como sendo inimigo, né? Então precisa ser exterminado da face da terra. E tentam, mas não conseguem, porque o Eterno sempre está do lado desse povo. Então nós vemos, na própria Escritura, nós vemos povo de Mitzrayim, povo de Amaleque, os amalequitas que atacavam os israelitas no deserto, né? Nós vimos lá na Babel, nas conquistas, lá no cativeiro de Babel, no cativeiro de Ashur, na Grécia, em Roma. Né? Então, em todos esses momentos, esses povos perseguiam os descendentes de Israel para exterminá-los, para convertê-los, para fazer com que eles se misturassem com outros povos e para, no final, até exterminá-los. E nós vemos no início da nossa era comum, né, que também foi criado lá um sistema religioso contra
os israelitas e contra os judeus, porque nesse momento já a Síria já havia se espalhado todos as 10 tribos, ninguém conhece mais essas 10 tribos, só restou a tribo dos judeus, que é a única que representa então todo esse passado desde Eva. E aí, né, o Império Greco-Romano, mais romano do que grego, né, o Império Greco-Romano inventou uma nova religião onde o Deus não era um, e Adonai não era errado, era um Deus trino, que vale até os dias de hoje aí dentro dessa doutrina. E aí o que eles fizeram? Começaram a converter, né, converter os judeus nessa nova ideia, nesse novo conceito, sendo os gentios, como eles chamam, né, transformando todo esse povo, esse pensamento desse povo. E aí, o que eles fizeram? O primeiro judeu que eles converteram foi Yeshua HaMashiach. Né? Pegaram Yeshua HaMashiach e transformaram ele, converteram ele em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que virou Jesus Cristo até os dias de hoje. Transformaram ele de judeu para uma pessoa, um romano. Né? Então, um romano, e não deixaram ele falar, não deixaram ele ensinar como ele havia ensinado. Então, quiseram ensinar as palavras que ele ensinou com outra roupagem. Então, esse povo todo fez o quê? Né? Esses romanos fizeram o quê? Colocaram ele numa cruz preso para ele não sair de lá até os dias de hoje. Então, ele impressiona todos, mas ele traz a imagem de que a propaganda que fizeram e fazem até os dias de hoje, trouxeram a propaganda de que os judeus mataram Jesus e por isso precisam ser exterminados. Um dos que divulgam muito isso, né, foi um alemão chamado Martin Lutero, né, que provocou a cisão dentro da Igreja Católica, que trouxe lá a Reforma Protestante, um dos líderes da Reforma Protestante. E na mesma época dele, lá nos anos 1480, 90, nessa época vivia lá na Europa, na Península Ibérica, dois reis, os reis chamados reis católicos, né? Isabel de Castela, Isabel I de Castela e o rei Ferdinando de Aragão. Então eles eram contrários. De manhã eu falei que ele se chamava Filipe, mas na verdade é Ferdinando, né? Eu falei o nome na hora e ficou martelando na minha cabeça que aquela palavra que eu havia dito errado, né? Porque muitas vezes aqui a gente pensa uma coisa e fala outra. Então o que eles fizeram? Eles mantiveram esses três pilares, essas três ideias, esses três conceitos que vêm de Nimrod. Eles converteram muitos judeus que viviam na Espanha, que viviam na Europa, que viviam em Portugal, e os que eles não conseguiram converter, eles expulsaram de lá, eles expulsaram para as novas terras, as terras das Américas, e até mataram muitos judeus naquela Idade Média, a Idade das Trevas, como é conhecido, né, porque juntamente com a Inquisição, com as Cruzadas, eles mataram milhões de judeus. Né? Se você pensa que Hitler foi um terror, você precisa ler a história da Idade Média, que você vai ver, né, o que é terror. E Hitler seguia a doutrina de Martim Lutero, né? O livro de cabeceira dele era as memórias de Martim Lutero. Então, tudo que ele colocou, tudo que ele investiu na sua guerra contra os judeus foi justamente o que ele trouxe lá de Martim Lutero, né? Martim Lutero que foi, né, porque queria exterminar os judeus e difundiu essa ideia de que os judeus mataram Jesus Cristo, né? Quando na verdade quem matou Yeshua HaMashiach foram os romanos. Né? Foram os romanos, claro que havia alguns judeus da elite, mas era uma meia dúzia ali que estava se sentindo incomodada, que estava se sentindo prejudicada financeiramente, que Yeshua estava cobrando deles que eles retornassem para a Torá,
e aí se juntaram aos romanos para provocar isso. Então, toda essa história que nós vemos hoje, ela se repete, né? Ela se repete. E nesta porção, nós vemos aqui nessa porção, nós vemos que isso já estava tudo escrito, já estava escrito na Escritura, já estava escrito nesta porção, já estava escrito nesse finalzinho de discurso de Moshe, né, no livro de Devarim, capítulo 28, um dos maiores capítulos de toda a Torá, dos 5 livros da Torá. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao que interrompemos na manhã para o almoço, interrompemos o estudo no capítulo 28, verso 14, agora vamos retomar o capítulo 28, verso 15. Verhaya in lo tishma bekol Adonai Elohecha lishmor la'asut et kol mitzvotav vehukotav asher Anohi metzavcha hayum uva'u alecha kol hakelalot haile verrisiguha. E será senão ouvires, tishma, se não ouvires, bekol, na voz do Eterno, na voz de Adonai, teu Elohim, para guardar, para fazer a todas as suas mitzvot, né, e os seus hukim, que eu te ordeno hoje. Moshe está escrevendo hoje, né? Moshe está nos dizendo isso hoje agora aqui, né? Não foi hoje lá 3.335 anos atrás, mas é hoje, agora, porque tudo isso, né, tudo que está na Torá é novo, tudo que está na Torá está sempre novo, está sempre presente, está como se o Eterno estivesse dizendo para nós hoje. E eu te ordeno hoje, entrarão sobre ti todas estas maldições e em grande quantidade. Então você vê que tudo que aconteceu, tudo que a gente vê sobre a perseguição dos judeus, né, e a perseguição sobre muitos outros povos, mas os judeus sempre estão na lembrança de todos. Por quê? Porque todos os outros povos, muitos já desapareceram, foram perseguidos e desapareceram. Né? Os nativos das Américas são poucos hoje, né? Eram muitos, são poucos hoje, porque foram exterminados e não permanecem. Mas muitos povos também desapareceram quando foram conquistados, mas o povo judeu sempre permanece, né? O povo judeu sempre está presente. Por quê? Porque o Eterno, né? O Eterno olha por eles, o Eterno é que os mantém até os dias de hoje. Então, quais são, né? Quais são essas maldições? Né? Nós vamos ver uma repetição daquelas que a gente já viu pela manhã e muito mais, né? Porque é muito mais fácil ter maldição do que bênção. Por quê? Porque o ser humano gosta de maldição. A maldição parece que atrai, né? Fazer coisa errada. O ser humano está sempre pronto para fazer coisa errada, né? O ser humano sempre procura uma maneira de fazer alguma coisa incorreta. Então é isso que a gente precisa aprender a evitar, né? Então olhar para aquelas 2 pedras pintadas de branco, onde estão escritas as Sefer Devarim, no Monte Ebal, e falar assim, opa, peraí, não posso fazer isso não, porque ali está escrito que eu não posso fazer isso não, que eu não devo fazer isso não, porque se eu fizer dessa maneira, eu vou estar recebendo maldição. Então é isso que a gente precisa estar sempre atento. Por isso que Moshe diz, escreva essas palavras, né, para que você sempre as leia na entrada, na saída, lembre delas todo dia, guarde na tua mão, nas tuas ações, todo dia, ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, né, em todos os momentos da tua vida. Ensina para os teus filhos todas essas palavras. O Eterno mandou usar o tzitzit para você se lembrar dessas palavras. Então você precisa criar um mecanismo. Você não precisa usar o tzitzit, né? Não é um objeto que você precisa usar. Você precisa lembrar o que ele representa. Porque usar o tzitzit e não lembrar,
dá no mesmo, né? O que você precisa é saber essas palavras de cor, é lembrá-las todos os momentos da tua vida e praticá-las. Então, maldito tu serás na cidade e maldito tu serás no campo. Né? Antes era bendito, agora é maldito. Maldita será a tua cesta de grãos e tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, as crias de tuas vacas e de teu rebanho de ovelhas. Né? Maldito serás tu na entrada e maldito serás tu na saída. Ou seja, quando que vai acontecer isso? Se não ouveres a voz de Adonai teu Elohim para guardar, para fazer a todas as suas mitzvot. Então, relembrando, né, as maldições não serão porque alguém vai te maldizer. Olha, você vai ser maldito na cidade, você vai ser maldito no campo. Não é porque eu falei isso para você, não é porque alguém falou isso para você, mas é porque você não praticou. Quem te amaldiçoa é o Eterno. Né? É porque você não ouviu os seus mandamentos, não ouviu, não guardou no teu coração e não praticou. Não é porque um ou outro fala para você isso. Né? Você, quando alguém te fala isso, você entra por aqui, sai por aqui, porque isso não representa nada, isso não quer dizer nada. A menos que você não esteja, né, obedecendo, ou na verdade você esteja obedecendo isso. Você não quer saber de nada do Eterno, você não quer ouvir a sua palavra, você não quer praticar, aí você tem que ficar atento mesmo, porque aí o pau vai comer em cima de você. Né? Então o que você tem que fazer? Não praticar, não deixar de ouvir, não deixar de guardar no coração e não deixar de praticar. Enviará Adonai sobre ti a maldição, a desordem e a reprovação em tudo que tua mão fizer, ou seja, tudo que você fizer vai dar errado, tudo que você meter a mão vai virar lama, né? Para não falar outra palavra, vai virar lama, não vai ter resultado, não vai ter sucesso, até te exterminar e até pereceres rapidamente por causa das tuas maldades me abandonaste. Então você não pode abandonar o Eterno, você não deve deixar de ouvir as suas palavras. Se você deixar de ouvir, se você deixar de guardar, se você deixar de fazer, isso vai acontecer contigo. Não adianta ter dinheiro, não adianta ser bonito, não adianta ser elegante, não adianta nada, né? Porque tudo isso vai virar poeira, tudo isso vai virar pó. E fixará Adonai em ti a praga, até que te extermine de sobre a terra, que tu entras nela para a possuir. Então vamos ver aqui no hebraico, né, porque essa palavra praga aqui ela tem uma conotação muito interessante. Yadbek Adonai becha et ha daver ad kaloto otcha me'al ha'adama asher ata vashama lerishta. Então nós vimos aqui a palavra daver, né? A palavra daver é a mesma palavra, né? As mesmas letras de davar, né? A palavra davar, praga, daver, né? São as mesmas letras representando duas coisas diferentes. Você pensa que são duas coisas diferentes, mas a palavra é a maior praga que a gente pode lançar na face da terra. É pela palavra que a gente comete muitas transgressões, é pela palavra que a gente ataca o nosso próximo, é pela palavra que a gente ataca todo ser humano, é pela palavra que a gente ataca toda a obra do Eterno. Então, a palavra, ela pode ser uma bênção e ela pode ser uma maldição, dependendo de como você usa a tua palavra. Ferirá Adonai na tuberculose, na febre, na queimadura e na paralisia e na secura e na aridez te perseguirão até que pereças, ou seja, só coisa ruim se você não ouvir a palavra do Eterno, a voz do Eterno,
se não guardar no teu coração e praticar todas as suas mitzvot. E estarão os céus sobre tua cabeça como bronze, ou seja, um céu escuro, um céu pesado, um céu denso, e a terra que está debaixo de ti como um ferro, ou seja, uma terra que não produz nada, uma terra que não tem, né, que não tem nutrientes, que não são todos os minerais, são simplesmente aqueles minerais que não permitem que nada cresça naquela terra. E dará Adonai chuva de pó à tua terra, ou seja, nada vai brotar no teu quintal. Por quê? Porque você precisa de água, né? Todo ser vivo precisa de água. E se cair pó, nada vai germinar, nada vai crescer. O pó do céu cairá sobre ti até a tua destruição, ou seja, você vai ficar sufocado, destruído. Claro que sempre lembrando que essa maldição só vem se não ouvires a voz do Eterno, não guardar e não fazer as suas mitzvot. Te entregará Adonai a derrota diante de teu inimigo. E um caminho sairá sobre ele, e em 7 caminhos fugirás, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Então você vê que aqui, né, aqui nós estamos vendo a contraposição às bênçãos que vimos pela manhã. De manhã nós vimos que o teu inimigo cairá sobre você e vai fugir por 7 caminhos. Agora você não vai, né, você não vai conseguir fugir dele, você vai tentar por 7 caminhos e ele vai cair em cima de você de pau, não tem jeito, né? Então você não vai conseguir, né, você não vai conseguir sobreviver. E você será horror para todo o reino da terra, né? Então isso é o que passa o povo israelita, é o que passou o povo israelita durante toda a sua história, né? Então é um povo que é muito perseguido, é um povo que é odiado, todos falam mal dele, todos os recriminam, todos são contra eles até os dias de hoje. Aquelas 69 nações estão aí até o dia de hoje contrárias ao povo de Israel. Qualquer coisa que eles fazem, todo mundo cai em cima, todo mundo quer, né? Todo mundo quer atacá-los, todo mundo quer eliminá-los porque eles são horror. Já foram taxados de tudo, né? Tinha uma época na Idade Média em que eles, pela sua higiene, pelo seguimento da Torá, que a Torá nos ensina a sermos higiênicos, a carregarmos uma pá para cavar um buraco e colocar as nossas necessidades fisiológicas ali dentro, né? Nossos dejetos ali dentro, e o povo não fazia isso. Então, o que acontecia? Nos partos dos judeus, as crianças nasciam, nos partos dos outros, as crianças morriam porque não havia higiene, até que um médico, né, e eles eram perseguidos como feiticeiros por isso, eles eram acusados de maldizer o restante da população, que eles eram feiticeiros, que eles eram extraterrestres, né? Hoje diriam que eles eram extraterrestres que vinham lá, né, prejudicar todos os povos. E na verdade não era isso, é porque eles sabiam que tinham que cuidar da água, que a água é base para toda a vida, que eles deviam eliminar os dejetos, enterrar os dejetos, que eles deviam enterrar os mortos. Por quê? Porque com isso se eliminam as pragas no meio do povo e o povo sobrevive, né? A partir do momento que começaram a fazer igual, começou o desenvolvimento das populações por todo o mundo, né? E aí arrumaram um outro motivo para perseguir os judeus, ou porque eram ricos, ou porque eram inteligentes, e, enfim, vários motivos existiram e existem até os dias de hoje para perseguir esse povo que representa o povo do Eterno, o povo que o Eterno escolhe, o povo que segue as orientações do Eterno, que ouve a sua voz, que guarda os seus mandamentos e pratica todas as suas mitzvot. Então, esse é o povo que representa todo o povo do Eterno. Por isso que são perseguidos, sempre são perseguidos. E sempre existem, né? Porque outros povos, como eu disse, outros povos foram perseguidos e desapareceram, mas o Eterno mantém o seu povo até os dias de hoje. Então, basta ler aí, né? Basta ler na história todos
os ataques feitos ao povo judeu e eles permanecendo até o dia de hoje. Então Hitler tentou acabar. Cadê Hitler hoje? A Alemanha hoje é um outro país, não é porque participou disso, né, que a gente deve execrar a Alemanha, não, né, não é isso. Mas aquele povo daquela época abraçou essa ideia de Hitler. Por quê? Porque muitos abraçam até o dia de hoje. Se houver algum maluco aí inventar hoje de perseguir judeu por qualquer motivo, não vai você me dizer que a população hoje é diferente, que vai fazer diferente, vai fazer a mesma coisa. A Alemanha daquela época, a Alemanha da época de Hitler, desde os anos 1930 até os anos 1947, que foi o período que o nazismo apareceu e cresceu, né? A Alemanha era o berço dos maiores filósofos, cientistas, médicos, artistas, né? Era o berço das pessoas mais inteligentes, diria, iluminadas de saber, né, mais por trazerem dentro de si essa raiz de Nimrod, de perseguição ao povo do Eterno, cederam, uns mais, outros menos, né? Outros buscaram a defesa dos judeus, mas foram poucos, a maioria queria mais que Hitler tivesse sucesso. E isso até os dias de hoje, né? Você conversa com as pessoas, você percebe, né? Você percebe essa ojeriza ao povo judeu, né? Então eu percebo isso até em mim, que não sou judeu, mas por estudar a Torá, por estudar a Escritura, muitas pessoas me olham atravessado, muitas pessoas, né, ficam querendo saber se eu sou judeu porque eu guardo o Shabat, se eu sou judeu porque eu estudo a Torá, né, ou se eu sou judeu por isso, por aquilo, mas com uma visão já discriminatória, né? E você vai passar por isso na sua vida também, né? Se prepare, porque você, se já não passa, você passará por essa discriminação. Mas eu posso dizer para você, afirmo para você, que todas as bênçãos têm me atingido, todas as bênçãos que nós lemos, eu tenho recebido elas com muita alegria e agradeço ao Eterno todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todo momento, né? Todo momento eu estou agradecendo ao Eterno pelas bênçãos que recebo, e nenhuma maldição tem me atingido em nenhum momento da vida. Tudo que eu preciso acontece, tudo que é preciso para a minha vida acontece no momento certo, na hora certa. A chuva cai na hora certa, o dinheiro aparece na hora certa. Eu não sou rico, não sou pobre, não tenho ganas de ser rico ou de ser pobre, mas não tenho dívidas, não tenho inimigos, não tenho nada, né, que me prejudique. Por quê? Porque eu confio no Eterno desde que eu comecei a estudar a Escritura, desde que comecei a me dedicar à Escritura, a minha vida realmente mudou para muito melhor. E será tua carcaça por alimento para toda a ave dos céus e para os animais da terra, e não os espantarão. Ou seja, nós vimos, se você procurar na internet, eu ia colocar fotos aqui, mas não coloquei porque realmente não tenho estômago, eu ia estar chorando aqui mostrando alguma foto. Mas você vê na internet muitas valas, né, cavadas pelos nazistas, onde os corpos eram atirados ali, os corpos de judeus mortos eram colocados lá dentro para que as aves viessem comer os seus restos, os animais viessem comer seu resto. Tudo isso fotografado por nazistas e divulgado na campanha contra os judeus que foi feito na época do nazismo. Então isso estava previsto há 3.300 anos atrás, né? Não é de agora, não foi alguém que escreveu agora porque viu, né? Não é aqui um livro de história registrando a história, é um livro profético que mostra que isso vai acontecer lá na frente. Ninguém espantará esses animais, né? Ferirá Adonai com erupções iguais às de Mitzrayim. Lembra lá que Mitzrayim, o povo todo ficou com erupções na pele, né? Que não podia nem tocar porque estavam todos feridos, e com hemorroidas e na sarna e no prurido, que não se curarão. Todas essas doenças não vão se curar se as pessoas não ouvirem a voz do Eterno
para guardar, para fazer todas as suas mitzvot. Ferirá Adonai na loucura e na cegueira e em confusão do coração. As pessoas ficarão malucas, as pessoas não enxergarão mais o mundo à sua frente, o seu coração ficará transtornado, é a ansiedade, é a depressão, são vários problemas psicológicos que nós estamos tendo no mundo atual, que são retratados como os problemas do coração, do conhecimento, da consciência de cada um. Estarás tateando no meio-dia, conforme tateia um cego. Né? O cego, quando está num caminho que ele não conhece, ou que ele não tem um guia, ou que ele não tem uma orientação, ele vai se apoiando para não cair, para não se machucar, para não cair num buraco, para não atravessar na frente de um carro. Né? E não encontrará sucesso no teu caminho, ou seja, você está totalmente perdido. Somente exploração e roubo todos os dias e ninguém te salvará. Então, no nazismo, na época da perseguição nazista, nós vemos isso. Né? Nós vemos que tudo o que o povo tinha foi roubado. Mas não é só no nazismo, não. A rainha Isabel, lá, Isabel de Castela, ela já fazia isso, já roubava tudo que eles tinham, as propriedades, né? Todos os bens. Durante a história nós vemos como os judeus foram roubados, saqueados. Na época do nazismo levavam tudo dele, as obras de arte, o dinheiro, as propriedades, inclusive os dentes de ouro, né? Toneladas e toneladas de obturações que na época eram feitas com ouro, um material inerte, então era feita muita obturação de ouro, tudo era arrancado na hora de assassinar o povo. Então, nós vemos que durante a história o povo judeu teve que elaborar, teve que desenvolver maneiras de vencer esse roubo, vencer essa exploração. Então eles não podiam ter dinheiro, viviam nos guetos, em muitas cidades da Europa, viviam em guetos, então eles aprenderam a negociar com diamantes, que são muito valiosos, são pequenos, desenvolveram nas roupas, nos ternos, né? Bolsos secretos, esses bolsinhos todos que você vê dentro de roupa hoje, vem dessa ideia, né, de fazer um bolso ali que ninguém via na mão nenhum material. Então eles começaram a trabalhar com joias, principalmente o diamante, e são os maiores comerciantes de diamantes até hoje. Por quê? Porque isso representa uma riqueza, né, representa uma riqueza que não era tomada. Mas mesmo assim, sempre foram perseguidos, sempre foram roubados das suas posses. Mulher tomará e um outro homem se deitará com ela. Construirá uma casa, mas não habitarás nela. Uma vinha plantarás e não colherás, ou seja, tudo que você tentar fazer vai ser tomado, tudo que você tentar fazer vai ser retirado de você. Então o cara casa com uma mulher e vem o Ricardão e se deita com ela, ou seja, ele é sempre colocado para trás, né? Como nós vamos ver daqui a pouco, ele vai ficar sempre para trás. As casas, as propriedades são tomadas, constrói a propriedade, constrói uma casa, tem uma posse, tem uma herança de família, uma casa que já tem 500 anos, mas os nazistas foram lá e tomaram tudo. Né? Teu boi será abatido diante de teus olhos e não comerás dele. Teu jumento será roubado de tua face e não retornará para ti. Tuas ovelhas serão entregues a teu inimigo e não existirá salvação para ti. Então aqui está representando tudo o que era riqueza para o povo naquela época de Moshe, né? O gado, o boi, o jumento, a ovelha representava riqueza. Por quê? Porque não existia mais nada naquela época, né? Não existia diamante, não existia automóvel, não existia computador, não existia nada. A riqueza era medida pelos animais que a pessoa tinha. Então, se falar de perder um boi, se falar de um jumento sumiu e não voltou, tudo isso representava a perda de algo valioso, a perda de tudo que ele
possuía, né? Se, claro, se não ouvir a voz do Eterno para guardar e fazer as suas mitzvot. Mas é interessante notar, e os sábios notaram e ressaltaram isso aqui, né, que há uma forma de reverter a maldição. Né? Quando a gente pega aqui, ó, tirar esse não daqui, né? Tira esse não daqui. Se ouvires na voz de Adonai, o teu Elohim, para guardar, para fazer a todas as suas mitzvot, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, né? Tirar esse não daqui. Teu boi será batido diante de teus olhos e comerás dele. Teu jumento será roubado e retornará para você. Tuas ovelhas serão entregues a teu inimigo e existirá salvação, você vai recuperar. Então vamos ver como é que a gente pode ver esse verso aqui, né? Esse verso aqui de uma maneira de trás para frente, ou seja, da esquerda para a direita. Em vez de a gente escreve o hebraico da direita para a esquerda, vamos agora ver o que vai acontecer se a gente ouvir, né? Em vez de tirar esse não aqui, vamos pegar esse verso aqui e escrever da esquerda para a direita. Se ouvires na voz de Adonai teu Elohim para guardar, para fazer a todas as suas mitzvot, nós vamos ter Mimenu Torhal Velo Le Inecha Ta Voar Chorer. Dele comerás, e não será diante dos teus olhos abatido o teu boi. Então nós vimos lá que o boi seria abatido na frente dos teus olhos e você não comeria deles, né? O boi, teu boi, será abatido na frente dos teus olhos e não comerá deles. Assim é o verso, né, da direita para a esquerda. Aqui eu escrevi, né, para você ler da esquerda para a direita, mas as palavras da esquerda para a direita, mas colocando aqui, né, na forma de leitura do hebraico. A segunda, Lach Yashuv Velu Mil Paneha Gazul Hamorecha. Para ti tornará, né, e não será a tua face roubado o teu jumento. Então, o teu jumento, né, o teu jumento que estava dito lá, que o teu jumento seria roubado e não retornaria se você não praticasse as mitzvot do Eterno. Aqui está dizendo que ele vai voltar, né, se ele sumir, né, se ele sumir da sua casa, alguém vai encontrar o jumento e vai lembrar lá da Parashá Kedoshim e vai falar assim, devolva o jumento, né, devolva o jumento do teu irmão, do teu inimigo, caso você perceba o jumento perdido lá no caminho. Terceira frase, Moshia lecha ve'en lo yivecha netunot tsonecha. Existirá salvação para ti, existirá salvação para ti, e não para teus inimigos, serão dadas ovelhas para ti. Então, nós vemos que inverter a maldição é a solução. Né? Se uma maldição está no teu caminho, você inverte a maldição. Como assim? Né? Você mostra para o Eterno frutos de arrependimento. Errei, sei que errei, não vou errar mais e vou fazer agora corretamente, mostrar frutos de arrependimento, olhar pelo teu próximo, olhar todos os ensinamentos do Eterno, praticar todos os ensinamentos do Eterno. É assim que a gente reverte a maldição. Né? A gente ouve, a gente guarda e a gente pratica todas as mitzvot do Eterno. E quais são as mitzvot do Eterno? As Aseret Adevarim, que estão em duas pedras caiadas, né? Na pureza, pedras brutas,
pedras que não foram modificadas pela mão humana, que estão lá em cima da maldição. Você olha para a maldição, vê as pedras e, opa, não vou por ali, muda para o outro caminho, né? Muda para o caminho que vai te levar às bênçãos. Então é isso que você tem que fazer, aproveitar, né, essa deixa aqui que os sábios nos mostraram, né, que é uma maneira de você reverter a maldição em bênção. Teus filhos e tuas filhas serão entregues a um povo, e teus olhos verão, esperarás por eles todo dia, e nada estará sobre tuas mãos. Ou seja, você não pode fazer nada, eles vão sequestrar os teus filhos, vão desaparecer com eles, né? Você vai ver e não poderá fazer nada. Isso aconteceu na época do nazismo, né? As pessoas eram retiradas das suas casas, os filhos eram carregados para um lugar. A Isabel e o Ferdinando, o que eles faziam? O povo que não queria se converter, eles pegavam as crianças e levavam para um lugar distante, para uma ilha distante, afastavam os filhos dos pais até que os pais se convertessem. Então, uma coisa, atrocidade tremenda que passa o povo judeu desde sempre, né? Por quê? Porque é o povo que escolheu Adonai errado, e não Adonai como 1, 2, 3, 4, 5, 20, né? Como muitas religiões pregam, né? Como Nimrod queria que fosse, né? Então, todos esses mandamentos, todas essas frases, todas essas colocações que estão na Torá, é para que a gente aprenda a reconhecer e não fazer a mesma coisa. Então, se não ouvir a palavra do Eterno, se não guardar os seus ensinamentos, se não fizer todas as suas mitzvot, isso vai acontecer contigo. Já aconteceu várias vezes e vai acontecer de novo, né? Vai acontecer muitas vezes ainda. Não se iluda de que isso não vai nunca mais se repetir, porque pode repetir a qualquer momento. O fruto do teu solo e todo o teu esforço comerá um povo que não conheces, e será quebrado, oprimido e esmagado todos os dias. E enlouquecerás pela revelação que teus olhos virem, ou seja, você vai ver tanta atrocidade como aquelas pessoas que estavam nos campos de concentração viram tantas atrocidades. Campo de concentração é uma maneira suave de falar, né, que eram campos de extermínio. As pessoas ficavam ali sofrendo vários experimentos de como uma pessoa, quanto tempo uma pessoa conseguiria viver sem comer, enfim, tantas outras atrocidades que eu não gosto de lembrar, não gosto de ler, não gosto de falar sobre esse assunto, né? Sou realmente fraco de estômago para essas histórias terríveis, né? Não gosto nem de ver filme sobre esse assunto, nem de ler sobre esse assunto, porque eu não aguento, né? Não aguento a maldade do ser humano, né? A maldade que o ser humano consegue fazer sobre o seu irmão, sobre o seu próximo. Ferirá Adonai com furúnculo ruim sobre os joelhos e sobre as pernas que não curarão, desde a planta do teu pé até o teu crânio, ou seja, todas aquelas pragas que estavam lá no Egito cairão sobre a pessoa. Levará Adonai a ti e ao teu rei que colocasse sobre ti, a uma nação não conhecida por ti e teus pais, e servirá ali outros deuses de madeira e de pedra. Então, o Eterno está dizendo aqui que as pessoas, né, as pessoas que estabelecem um rei, um domínio sobre ele, as pessoas que colocam sobre si reis, como os judeus fizeram lá na época, né, na época de Shaul, na época de Davi, de Shilom e todos os outros reis que nós vemos nos livros de reis, a gente vê que todos esses reis vão ser transportados para um outro local. Nós vimos aí, na época do nazismo, isso aconteceu. Todo o povo foi levado por uma nação que eles não conheciam muito bem, né? Os seus pais não conheciam essas nações, e aí eles tiveram que obedecer, que seguir os reis os deuses daquela nação. E será chamado por provérbio,
e sarcasmo em todos os povos aos quais te conduzir Adonai. Então, os judeus são, até os dias de hoje, motivos de piada, né? Piadas sobre judeus, piadas que vão sempre humilhando o judeu, fazendo um sarcasmo sobre a vida dos judeus, sobre o pensamento deles, sobre tudo que eles fazem, tudo que eles representam. Apesar de que os judeus, né, estão entre as pessoas mais brilhantes de toda a face da terra, né, as pessoas mais bem-sucedidas, as grandes empresas de tecnologia são todas de origem judaica, né? Mas mesmo assim são motivos de chacota por toda a população, sempre foram, né? Agora, há gente boa, há gente ruim em todos os povos, há gente esperta e há gente menos esperta, a gente que tem uma mente limitada. Então, não se pode fazer esse pré-julgamento, não se pode fazer esse tipo de tratamento a um povo, a uma raça, a qualquer raça, né? Então, isso é muito comum nos países, né? Um país, por exemplo, Brasil e Portugal, França e Bélgica, né? Inglaterra e Irlanda, sempre tem um paulista e carioca, sempre tem um fazendo piada sobre o outro. Isso deveria ser erradicado. Por quê? Porque isso não é verdade, isso só acirra a animosidade, só acirra a separação entre os povos. Nós somos guardadores do nosso irmão, independente de onde ele vive. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito, né? Gosto muito de rir, gosto muito de piada. Aqui no canal eu sou muito sério, mas na verdade eu não sou tão sério assim. Mas é que no tratar a Torá, no tratar esse ensinamento, eu sempre tenho uma preocupação muito grande com a seriedade. Eu acho que a comédia é uma das artes mais difíceis do ser humano. Por quê? Porque ser comediante, né, sem cair na humilhação do próximo é muito difícil. É mais fácil humilhar aquele que tem uma deficiência qualquer, aquele que tem uma cor de pele, uma cor de cabelo, que mora num país ou que mora em outro. Sempre é muito fácil, né, fazer comédia com isso. Mas fazer uma comédia inteligente que não provoque a humilhação do seu próximo é muito difícil, né? E os comediantes deveriam atentar para isso. Então eu vejo muitas pessoas falando, hoje não pode fazer piada disso, daquilo outro, então perdeu a graça. Na verdade não, é só reaprender a fazer graça, né? Reaprender a fazer graça de uma maneira séria, de uma maneira, né, que não vá humilhar uma pessoa ou outra, né? Então isso é muito importante tomar esse cuidado. Outra coisa que nós não devemos fazer, né, que diz aqui, será chamados por provérbio e sarcasmo. Né? O que é esse provérbio? Simplesmente é usar frases, né, frases que vão humilhar o povo judeu. E uma das palavras que virou verbo na nossa língua, várias palavras viraram verbo na nossa língua que vem de uma origem, né, de uma origem pejorativa, depreciativa das pessoas. Então, por exemplo, uma palavra que deve ser erradicada do nosso vocabulário, né? Denegrir. Né? Denegrir é ressaltar uma humilhação à pessoa que tem a pele de cor escura, né? Que é um ser humano, que é o nosso irmão, que nasceu feito como nós, da mesma espécie, da mesma raça humana. Não existe raça branca e raça negra, tudo é raça humana, né? Então não pode ter esse tipo de tratamento. Então usar essa palavra deve ser, tem tantos outros sinônimos que pode se usar para dizer, né, de uma situação ruim, de uma situação que foi pervertida, de uma situação que não é agradável. Então, em vez de usar essa palavra, vamos usar outra. Procura aí no dicionário que você vai achar. Outra palavra, judiar, né? Judiar da criança, judiar do cachorro, judiar do gato, né? Então isso vem de uma forma pejorativa de tratar o povo, né? De uma forma pejorativa de diminuir a condição daquele povo. Então, muitas pessoas usam isso sem perceber, né? Sem perceber, porque esse é um verbo que está no nosso dicionário, mas risca lá no dicionário, arranca a página, se for o caso, né? Arranca isso para
né? Se teus olhos te atrapalham, arranca eles. Se tua mão te atrapalha, arranca ela, como disse Yeshua. Então você se afaste disso, procura não usar sempre que for falar, né, para antes de falar e procura um sinônimo, porque dessa maneira você você estaria transmitindo essa depreciação mesmo inconscientemente. Nós que estamos no caminho de Techuvá, nós temos que ter consciência o tempo todo. Ao que muito é dado, ao muito será cobrado. Aquele que não conhece, né, aquele que não conhece a palavra do Eterno e não pratica, né, ele não vai ser tão cobrado quanto aquele que conhece e não pratica. Né? Por quê? Porque aquele que conhece, né, tem o dever de cumprir. E Yeshua nos disse, ai de ti, Corazim, né, será mais amaldiçoada do que foi Sedom, porque em Sedom não havia a Torá do Eterno, mas em Corazim já havia. Então já se sabia, já se podia estudar. Então aquele que estuda, aquele que conhece, aquele que vai atrás da palavra do Eterno, ele tem a obrigação de se manter sempre esperto para não cometer essas falhas. Muita semente lançarás ao campo e pouco colherás, porque os gafanhotos os destruirão. Ou seja, você não vai ter sucesso em nada do que você fizer se você não fizer seguindo as palavras do Eterno, guardando os seus mandamentos, praticando as suas mitzvot. Plantarás e cultivarás vinhas, e vinho não beberás, e não armazenarás, porque os vermes o comerão. Então as frutas serão sempre bichadas, né, sempre atacadas. Lembra das pragas do Egito, dos gafanhotos que vieram e comeram tudo. Né? Então, essa é uma forma da gente pensar sempre de que, se quer ter sucesso, tem que estar com o Eterno ao seu lado, porque toda a produção vem do Eterno, tudo que está à nossa disposição vem do Eterno. E se Ele não permitir, você não vai conseguir nada. Olivas estarão para ti em todo o teu território, e com azeite não te ungirás, pois cairão as tuas olivas. Antes delas ficarem maduras, antes delas ficarem prontas para ser espremidas, elas vão cair no chão e não brotarão novamente. Né? Então é isso que a gente tem que sempre estar atento. Né? Se a gente quer sucesso, a gente precisa trazer o Eterno para o nosso lado. Como é que você traz o Eterno para o nosso lado? Justamente ouvindo a sua voz, guardando os seus mandamentos e praticando todos esses mandamentos. Filhos e filhas gerarás e não serão para ti, pois irão para o cativeiro. Todas as tuas árvores e frutos de teu solo os herdarão os insetos. Todos os insetos vão acabar com tudo. O estrangeiro que vive em teu meio crescerá muito acima de ti e tu estarás muito abaixo. Ou seja, o estrangeiro virá para a tua terra e vai crescer. Quem é esse estrangeiro? É aquele que é o idólatra, que é aquele que segue Nimrod, aquele que não está próximo do Eterno, aquele que não caminha o caminho do Eterno, não ouve a palavra do Eterno, aquele que está longe, né, que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado, merece que olhemos por ele, mas ele se tornará muito grande. Veja hoje aí a profusão de religiões que existem no mundo. Né? A profusão, existem mais de 6.000, só na religião cristã existem 6.000 variantes em todo o mundo. Então você vê aí que existem outras religiões, outras doutrinas que aparecem por aí e estão tomando conta. Por quê? Né? Porque muitos não estão seguindo as orientações do Eterno. Ele emprestará a ti e tu não emprestará. Ele estará a cabeça e tua cauda. Ele vai dominar sobre você. Ele vai estar sempre à frente. Né? O estrangeiro vai estar sempre à tua frente, vai estar sempre te cobrando, né? Te emprestando e te cobrando, e você não conseguirá sair desse ciclo.
E virão sobre ti todas estas maldições, e te perseguirão e alcançarão até te destruir, porque não ouviste a voz de Adonai teu Elohim para guardar suas mitzvot e seus hukim que te ordenou. Então o Eterno ordenou, o Eterno escreveu em duas tábuas, as tábuas quebraram, escreveu de novo, mandou escrevê-lo em duas pedras grandes, pedras caiadas de branco, que dava para enxergar de longe, colocar lá no Monte Eival, para você prestar atenção na terra que você está. Não é na terra que você saiu, é na terra que você está entrando, é no lugar que você está indo, é no teu coração que você tem que escrever essas maravilhosas palavras. E serão por ti por sinal e por maravilha para a tua descendência para sempre. Ou seja, fala para os teus filhos, ensina teus filhos, teus descendentes, os filhos dos teus filhos, para que essa mensagem se propague, para que essa mensagem se mantenha, para que o sucesso do nosso planeta, né, não dependa apenas de tecnologia, que hoje todo mundo acha que a solução é tecnologia, mas a tecnologia ela vai mudando de acordo com a evolução do conhecimento, mas tudo isso depende do Eterno permitir. Né? O conhecimento só vai adquirido quando o Eterno fala, não, agora vocês vão comer a casquinha do fruto do conhecimento, agora vocês podem lamber a semente, agora vocês vão aprender, né? Vocês vão aprendendo um pouquinho mais. É assim que a gente vai comendo do fruto do conhecimento bom e ruim. Né? O Eterno vai permitindo, meat, ele vai permitindo que a gente vá avançando nesse conhecimento, mas a palavra dele se mantém, é sempre a mesma. E serão para ti por sinal e por maravilha para a tua descendência para sempre, sob as quais não servistes a Adonai teu Elohim com alegria e bondade no coração, acima de tudo. E servirás a teu inimigo, que enviará Adonai contra ti. O Eterno vai enviar os inimigos contra ti. Ele fez isso em vários momentos da história. Né? Nós vimos lá Amaleque, nós vimos lá todos aqueles... Né? Nós vimos Babel, Ashur, Navruadensar, Nabucodonosor, que veio sobre o povo israelita, né, foi mandado pelo Eterno. E depois, logicamente, o Eterno mandou por quê? Porque o seu povo não estava cumprindo os seus ensinamentos, mas esses povos todos foram depois destruídos pelo Eterno. Cadê Babel até os dias de hoje? Cadê Ashur? Né? Mitzrayim, né? O Egito hoje é um simples paizinho, né? Que nem a língua egípcia existe mais. Né? A Grécia é um país que está caído, a bancarrota aí há muitos e muitos anos. Então, todos eles foram destruídos. Mas, em um momento, o Eterno os colocou sobre nós. Na fome, na sede, maltrapilho e na falta de tudo te colocará um jugo de ferro em teu pescoço até te destruir. O que é o jugo de ferro? É aquela corrente que vai te guiar, que vai impedir que você se movimente livremente, que vai impedir que você se movimente para todos os lados em liberdade. Se não ouvires a voz do Eterno, para guardar, para fazer todas as suas mitzvot. Levantará Adonai sobre ti uma nação distante, dos confins da terra, conforme voa a águia, uma nação que não entende sua língua. Veja que aqui está se falando, né? O Eterno está falando aqui, Moshe está nos transmitindo uma nação que ele não conhecia, não existia naquela época ainda, né? Uma nação que veio de longe, que veio dominar sobre todo o povo, que queria dominar o mundo, que o símbolo dela era uma águia. Né? Quem é essa nação? É a Alemanha. Né? A Alemanha que o nazismo pegou a águia, que é um símbolo da Alemanha, e transformou num símbolo do nazismo. Então, colocando aí, né? Colocando esse animal, né? Esse animal dominando sobre todo
o povo, todas as nações daquela época. Então você vê aqui, né, que isso aqui foi escrito há 3.300 anos atrás. Como é que Moshe teria condições de prever isso? Né? Nem com bola de cristal consegue alguém fazer isso, mas o Eterno pode, porque o Eterno estava, está e estará sempre, né, sempre no seu macon, no seu lugar. Ele não muda, não há passagem de tempo para ele. O que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá é sempre no mesmo instante para o Eterno. Então ele sabe isso tudo. Por isso que ele falou para Moshe escrever todos esses ensinamentos nessa Torá, para que a gente tivesse uma previsão do que aconteceria. Muitos leram, né? Muitos leram e não prestaram atenção. Ah, isso não aconteceu. Ah, isso já aconteceu, mas não foi nada tão significativo até, né? Até que aconteceu e aí, né? Aí não tinham mais como se arrepender. Uma nação de aspecto ameaçador, né? Se você vê a história, se você lê a história do nazismo, se você vê como eles tratavam os povos, você vê que eles eram ameaçadores. Não levanta o rosto ao idoso, ou seja, não respeita o idoso, não respeita o mais velho, e ao jovem não poupa, não tem piedade, né? Massacravam a todos, jovens, adultos e idosos que não seguissem lá a sua doutrina. E comerão do fruto do teu gado e do fruto do teu solo até te destruir, e não deixará para ti cereal, mosto, né, o vinho, né, e azeite, enviará as crias do teu gado e das tuas ovelhas até te destruir. E te sitiará em todas as tuas cidades até derrubar teus muros altos e fortificados, em que tu confias, em toda a terra que concedeu Adonai, teu Elohim, a ti. Então, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, o povo todo foi perseguido, as cidades foram destruídas, né? Seja por bombas, seja por ataques terrestres, de todas as maneiras, tudo foi destruído. Então, sempre, né, sempre esse alerta esteve presente na Escritura, nunca foi, né, não foi escrito recentemente, não foi escrito há 100 anos atrás, não, foi escrito há 3.300 anos atrás. Então, nós tínhamos que ter lido isso e prestado atenção. Prestado atenção em quê? De que eles não viessem fazer isso conosco? Não, prestado atenção de seguir a palavra do Eterno, de guardar no coração e de praticar. É nesse momento que o Eterno vai proteger, assim como nós vemos em toda a Escritura os momentos que o Eterno protegia o seu povo. O povo quando estava no deserto protegido pelo Eterno, na nuvem do Eterno, seguindo a nuvem do Eterno, na proteção do Eterno. Quando sai da nuvem, aí, né, aí degringola, aí tudo acontece, aí você está, né, você está pisando em terreno, né, em terreno com areia movediça, você vai afundar e ninguém vai conseguir te salvar. E comerás do fruto de teu ventre, a carne de teus filhos e tuas filhas, que te deu Adonai teu Elohim, no assédio e na opressão que te afligirá o teu adversário. Isso aconteceu já detalhado na Escritura. Né? Na Escritura nós temos no livro de Reis, né? No livro de Reis nós temos a história de duas mulheres lá que não tinham o que comer, aí, né, se comprometeram, bom, cada uma tinha um filho, vamos hoje comer o teu filho, amanhã a gente come o meu, só que, né, na hora que uma comeram de um dia, no outro dia a outra falou, não, do meu ninguém come não, né? E aí tem uma grande confusão. Então isso aconteceu já naquela época e pode acontecer novamente a qualquer momento, não é nada, né, que os dias de hoje não pode se repetir, basta simplesmente abandonar o Eterno. O homem gentil em ti e o muito sensível será mau seu olho contra seu irmão, ou seja, ele vai perseguir o seu irmão, ele vai ter inveja, ele vai querer roubar, mesmo aquele cara que é um doce, um amor de pessoa, uma lady, né? Ele vai agredir o seu irmão
contra a mulher no seu regaço, ou seja, a mulher a quem ama, a mulher a quem se dedica, e com mais força contra seus filhos, que deixará de dar a um deles a carne de seus filhos que comerá, da sobra deixada para ele de toda a colheita, e no desespero trarão para ti teus inimigos em todas as tuas cidades. Ou seja, é um desespero total, é uma fome, é uma falta de tudo o que é recurso que poderia, né, que poderia a pessoa estar bem, estar com a chuva no seu terreno, a produção dos seus grãos, a produção do seu azeite, a produção do seu vinho, o seu gado lá pastando, crescendo e engordando, ou seja, só fartura, mas aquele que se afasta do eterno vai ver toda essa fartura se transformar, né, se transformar em miséria, ou então que outros virão e levarão da sua face. Se tu não guardares nem obedeceres a todas as palavras desta Torá escritas nesse livro, para temer o nome glorioso e venerado de Adonai, teu Elohim. Então, essas maldições vão acontecer para quem não guarda e obedece essas palavras que estão aqui, né, que são as palavras dadas pelo Eterno, que são o nome do Eterno sobre nós. Né? O nome do Eterno é justamente a sua instrução, a sua prática. Né? Ele não tem dois nomes, ele é um, ele tem um nome só, ele tem uma instrução só, ele não tem duas, três, quatro instruções diferentes. Não, hoje é segunda-feira, dias pares é essa instrução, dias ímpares aquela outra instrução. Não é assim, segunda, quarta e sexta faz isso, terça, quinta e sábado faz aquilo outro. Não, é a mesma instrução todos os dias, é o nome do Eterno, né, que você deve manter todos os dias na tua mente, na tua fronte. As palavras do Eterno são o seu nome, a representação daquilo que ele nos ensina, são o nome dele, o bendito nome do Eterno. E se maravilhará Adonai com tua praga e a praga de tua descendência, grandes e fiéis doenças ruins e contínuas. Ou seja, da mesma maneira, né, que o Eterno se maravilha com o teu sucesso, ele vai se maravilhar com a tua desgraça. Por quê? Porque você escolheu, né? Ele permite que cada um escolha o que quer fazer. Então ele vai gostar do que você gosta. Você quer coisa ruim, você vai ter coisa ruim. Você quer coisa boa, vai ter coisa boa. Ele trará sobre ti todas as doenças de Mitzrayim, dos egípcios, todas aquelas pragas que acabaram caindo sobre os egípcios e que você temia. Né? Moshe está dizendo que você, na verdade, eram os ancestrais deles que passaram essas instruções para todos eles. Essas pragas se agarrarão em ti se você não ouvir a voz do Eterno, se você não guardar essa voz, os seus ensinamentos e não praticar. Também todas as doenças e todas as pragas que não foram escritas no livro desta Torá trará Adonai sobre ti até a tua destruição. Então existem mais maldições que podem acontecer, existem mais pragas que podem acontecer que o Eterno não colocou aqui no livro para a gente não ficar chocado. Mas só isso aqui já é suficiente para a gente ficar, né, para a gente ficar atento, para a gente ficar esperto. E permanecereis com poucos, ainda que fossem numerosos, como as estrelas dos céus, porque não ouviram a voz de Adonai, teu Elohim. O Eterno disse para Abraão: conte as estrelas no céu, se fores capaz, né? Tua descendência será mais numerosa que ela. Mas não é. Hoje você vê aí que os judeus são em torno aí de 12 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, um número muito pequeno. Mas eles são só representantes do povo do Eterno. Eles não são o povo do Eterno totalmente. Para você ser povo do Eterno, você precisa ouvir a sua palavra,
guardar no coração e praticar. Nesse momento, todos serão povo do Eterno. Todos terão direito, né, a sentar à mesa com o Eterno. Todos estarão juntos do Eterno. E esses todos é que serão mais numerosos que as estrelas no céu. Até lá, né, até que todos acordem, até que todos leiam, até que todos pratiquem, vão ser sempre um número muito pequeno. Você viu que lá no deserto entraram 600 mil e saíram 600, até um número 1820 pessoas a menos do que entrou. Em 40 anos devia ter triplicado, quadruplicado aquela população, mas diminuiu. Por quê? Porque o Eterno mantém esse número, né, à medida que mais e mais pessoas vão se aproximando dele, mais e mais vai crescendo o seu, né, vai crescendo o seu povo, a sua nação. Por enquanto, ainda é pequeno, está crescendo, está aumentando, mais e mais pessoas estão buscando a palavra do Eterno, mas muitos ainda estão afastados, né? Muitos ainda estão distantes dessa palavra. E será conforme se deleitava Adonai sobre vós para fazer o bem a vós, e vos multiplicar, assim se deleitará Adonai sobre vós para vos aniquilar, e vos destruir, e sereis arrancados do solo que estás entrando para o possuir. Porque o Eterno dá a cada um de nós a opção de escolher entre a bênção e a maldição, entre seguir ou não seguir, ouvir e guardar ou não ouvir e não guardar, ou ouvir e não guardar, né? Também é possível, muita gente ouve, mas não guarda, ou ouve e guarda, mas não pratica. Então, nós precisamos ouvir, guardar e praticar, né? Porque o Eterno se deleita com o ser humano de qualquer maneira. A partir do momento que ele falou para Noé, eu não vou mais aniquilar o ser humano, a vida sobre a terra, né? Vou deixar o ser humano seguir o seu caminho do jeito que ele é, o ser humano é assim, né? Ele vai deixar e vai se deleitar. Por quê? Porque para ele isso, né, isso é uma opção que ele nos deu, uma condição que ele nos deu de fazer essa opção, né? Ele vai ficar observando e no momento que ele percebe que nós estamos caminhando na sua direção, ele vem. Na hora que nós clamamos por ele, ele vem, como fez lá com o povo no Egito. Quando o povo clamou, quando o povo quis a sua presença, ele estava presente. Quando o povo não chamava por ele, né? Quando o povo não chama por ele, para que ele vai? Né? Ele não é enxerido, ele não é fofoqueiro que vai. Então, não, ninguém está me chamando, mas eu vou lá para resolver a situação. Ele deixa acontecer, né? E aí as pessoas é que precisam tomar a decisão, as pessoas que precisam bater a porta, as pessoas que precisam chamar pelo Eterno, as pessoas que precisam buscá-lo. E buscá-lo é seguir os seus mandamentos. E te espalhará em todos os povos de uma extremidade à outra da terra, e lá servireis a outros deuses que não conhecia, tu e teus pais, de madeira e de pedra. Ou seja, é essa profusão de idolatria que existe no mundo de hoje, né? O Eterno vai espalhar o povo para ver se quer mesmo ser idólatra, se você aceita ser seguidor de um desses deuses fabricados pelo ser humano. Então, você quer, você vai lá, né? Mas você não vai ter aprovação do Eterno. E entre essas nações não descansareis, e não existirá repouso para a sola do vosso pé, e dará Adonai para ti angústia no coração, escurecimento dos olhos e depressão na alma. Né? Depressão que é, né, o grande mal do nosso século. A maioria das pessoas com depressão. Por quê? Porque se afastam do Eterno, se afastaram do Eterno. Escurecimento dos olhos, não percebe o que está à sua frente, não percebe a beleza, a grandeza que o Eterno coloca na nossa frente, não, né, não agradecem por tudo que recebem, não reconhecem o bem que o Eterno coloca à nossa disposição o tempo todo.
né? E estará tua vida suspensa contra ti, e temerás na noite e nos dias, e não confiarás em tua vida. Ou seja, as pessoas ficam com medo, né? Com medo de viver, as pessoas têm medo de viver, as pessoas têm medo da morte. Então é uma angústia tremenda, né? As pessoas não sabem o que elas querem, né? Elas não querem viver, né? Viver segundo as orientações do Eterno, ficam desesperadas, buscando solução para a morte, buscando solução para a vida. De manhã, né? De manhã essa pessoa vai perguntar, ué, como é que será que vai ser o entardecer? Aí chega o entardecer, vai perguntar como é que vai ser amanhecer, como é que vai ser o amanhecer, como é que vai ser amanhã, será que eu vou conseguir sobreviver mais um dia? Né? Por quê? Porque há temor no coração. Não temor ao eterno, mas o medo da morte, medo da vida, né? Porque muita gente tem medo da morte, mas muitos têm medo da vida, de viver, de receber o que ela recebe e usufruir disso. Pelo temor em teu coração que temerás e pela visão que teus olhos verão, né? Então a gente só vê desgraça, tem gente que só vê desgraça o tempo todo, tem gente que só tudo está ruim, tudo está mal, tudo está destruindo, tudo está... Enfim, só vê desgraça de manhã, de tarde, de noite. No entardecer fala, nossa, amanhã será que vai dar um bom dia? Será que vai, né? Será que vai ser um dia bom? Aí de manhã fala, nossa, será que eu vou conseguir chegar até o fim do dia? Como é que vai ser hoje, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Por quê? Porque elas não confiam no Eterno. Elas não dizem amém em todos os momentos da sua vida, nos bons e principalmente nos ruins. E quando diz amém, não está sabendo que está dizendo que está confiando no Eterno, né? Yeshua HaMashiach, ele foi calado e não ouvem a sua voz quando ele diz amém, né? Quando ele confia no Eterno em todas as suas falas, em todos os seus momentos, ele confia no Eterno. E aí ele ensina com a confiança que ele tinha no Eterno, com o que ele tem no Eterno. E te levará de volta a Adonai, a Mitzrayim, ao Egito, a idolatria, em navios no caminho que eu te disse, não tornarás a vê-lo, e vos vendereis ali como servos e servas a nossos inimigos, e não vos comprarão. Aí você fala assim, poxa, mas Moshe está falando de navio, não vi nenhum navio até agora. O único navio que eu vi aqui foi a Arca de Noé, né? Que não era um navio, não era lá uma arca construída para navegar, mas simplesmente para guardar os animais durante um período do Mabul, do dilúvio. Mas navio, como é que é essa história de navio? Moshe está lançando um navio aqui naquela época que eles estavam no meio do deserto. Para que queria? Estavam falando de navio aqui. Mas na verdade é uma profecia, porque isso aconteceu. Na época do nazismo aconteceu isso. O que eles fizeram antes dos campos de extermínio? Eles queriam fazer o quê? Né? Você lembra lá que eu falei, primeiro a conversão, depois a distribuição, a espalhar o povo, depois o extermínio. Então o que eles fizeram? Nessa segunda fase eles pegaram os judeus, né, que eles queriam tirar do seu país, queriam tirar do seu meio, não poderiam viver mais no seu meio, colocaram em navios e mandaram aí para outros países. Então vamos espalhar ele para outros países, não queremos eles aqui. Mas a cabeça desses outros países, né, também era antissemita, antijudeu, né? Então o que eles fizeram? Eles não aceitaram. O preço era barato, olha, compre aí um judeu por um preço de $100, né? E você vai fazer com ele o que você quiser. Da mesma maneira que fizeram na época da escravidão com nossos irmãos africanos, né? Caçaram o povo lá e trouxeram para cá para serem trabalhadores do campo, trabalhadores o tempo todo sem direito a nada, né? Então essa foi também uma outra forma, só que, diferentemente da época da escravidão, no caso dos judeus, os povos não quiseram aceitar. Os navios voltaram com a mesma carga, né?
Os povos poderiam ter salvado muitos judeus, mas não quiseram. As religiões pressionavam muito, as religiões dominantes da época não permitiam, né, que isso fosse, porque a propaganda, né, a propaganda vem delas, a propaganda de que o judeu matou Jesus Cristo, né, a propaganda vem desde Martim Lutero, vem desde o início da igreja, né? Então vem desde lá essa perseguição aos judeus, então eles não poderiam aceitar, e esses povos seguiam essas religiões, não poderiam aceitar esses judeus, então voltaram todos lá para a Alemanha e aí foram parar nos campos de extermínio, onde aconteceu tantas mortes, tantos assassinatos, né? Porque foi assassinato, foi premeditado, foi planejado, vamos matar todos eles porque era o desejo que eles tinham no coração e era a propaganda que faria com que eles, né, com que eles dominassem todos os outros povos. Estas são as palavras da aliança que ordenou Adonai a Moshe para estabelecer aos filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança feita com eles no Horeb. Né? No Horeb foi feita a aliança com a apresentação da Aseret Devarim. Então, o Eterno apresentou para todos a Aseret Devarim. Todos eles ouviram do Eterno a Aseret Devarim, os mandamentos, as mitzvot. Agora ele está dizendo o quê? Você praticá-las, você vai receber bênção. Você não praticá-las, você vai receber maldição. Então você tem tudo claro, você tem tudo, né, tem tudo bem descrito, tem tudo bem detalhado na tua frente. Você pratica se quiser. Então, a Torá do Eterno, ela deve ser estudada, não lida simplesmente, ela deve ser estudada. Estudar é ler, entender, é buscar ruminar a palavra do Eterno. Guardar no coração. Guardar no coração não é enfiar numa gaveta, lá no seu coração, para dizer, eu aprendi isso quando estava na escola, eu aprendi isso lá na igreja, eu aprendi isso lá não sei aonde. Não. É tê-las na tua gavetinha, né, para você acessar a todo momento, praticar. Né? Guardar é isso, né? É um guarda-roupa. Você não sai, né, com o teu guarda-roupa no meio da rua, agora eu vou numa festa, abre o guarda-roupa, pega uma roupa e sai. O guarda-roupa está lá na tua casa e você, dependendo do momento que você vai a algum lugar, você abre o guarda-roupa e pega a roupa. Pega uma roupa de piscina, pega uma roupa de reunião, pega uma roupa de festa, pega uma roupa para, né, para ficar sentado na sala lendo um livro, ou vendo uma série na televisão, enfim. Você tem lá as roupas guardadas para usar no momento que você quer. Então a Torá é a mesma coisa. Essas palavras têm que estar à disposição de você a qualquer momento que você precisar praticar. Né? Você tem que praticar a todos os momentos. Não é simplesmente guardar, encher o armário de roupa e não usar nenhuma. Cada dia que você precisa de uma roupa, você vai na loja e compra uma roupa nova. Não, a roupa você tem lá, você precisa praticar. E também ensinar, né, compartilhar tudo que você recebe. Tudo que você recebe deve ser compartilhado. Capítulo 29, nós temos: E chamou Moshe sobre todo Israel e disse: Vós vistes tudo o que fez Adonai ante vossos olhos na terra de Mitzraim, ao faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Vós vistes no sentido de que todos têm conhecimento, porque a maioria desse povo aqui não tinha passado por Mitzraim, muitos nasceram no deserto, muitos saíram de Mitzraim ainda novos. Então, o mais velho aqui tinha 59 anos, né? Porque todos que saíram de Mitzraim com 20 anos ou mais, tirando Moshe, Caleb e Yehoshua, todos morreram no deserto. Mas eles ouviram dos seus pais, eles ouviram nitidamente. Então, é como se eles tivessem visto tudo.
as grandes provas que viste com teus olhos, os sinais e as grandes maravilhas. Ainda era recente, todo mundo sabia o que tinha acontecido lá no Egito. Não deu Adonai a vós coração para conhecer e olhos para verem e ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Todas essas provas foram dadas, foram contadas de pai para filho, né? Agora, quando a gente quiser ver, quando a gente quiser ouvir o Eterno, né, o Eterno vai nos dar o coração para a gente conhecer. Se a gente quiser só simplesmente, né, ter noção do que aconteceu, saber que aconteceu, saber que as pragas do Egito aconteceram, tudo bem, né, vai ser apenas uma informação. Mas quando a informação, né, você buscar saber mais dela, ela vai chegar ao teu coração. Você tem que abrir o coração para que o Eterno coloque elas lá dentro. E vos guiei 40 anos no deserto, não envelheceram suas roupas sobre vós, e vossas sandálias não envelheceram sobre os vossos pés. Então, eles, durante todos esses 40 anos, o Eterno os proveu de tudo que eles precisavam. Nada estragou, nada foi perdido. Pão não comeram, vinho e bebida alcoólica não beberam, para saberem que eu sou Adonai, o vosso Elohim. Não precisa, né? Não precisa estar bem alimentado, não precisa usar uma droga qualquer para reconhecer o Eterno. Basta ler suas palavras, basta entender suas palavras, né? É isso que você precisa. Você não vai encontrar o Eterno, né, usando uma droga qualquer, você não vai encontrar o Eterno ouvindo o discurso de qualquer pessoa. Você não vai encontrar o Eterno passando fome, passando miséria, comendo demais. Nada disso, né? O que você precisa é ouvir a sua voz, as suas palavras, guardar no coração e praticar. É assim que você vai encontrar o Eterno. E guardarão as palavras desta aliança e as cumprirão, para que prosperem em tudo o que fizerem. Quer prosperar, né? Você quer prosperar, você guarda os ensinamentos do Eterno. É assim que você vai conseguir, né? Para finalizar, quero trazer para vocês novamente os avisos, né? Nós estamos chegando aí ao final de mais um ano, né? Um ano judaico, um ano do Eterno, do calendário do Eterno. Nós estamos finalizando esse ano e nós estamos entrando, já nós estaremos entrando no mês, né, no mês de Tishrei, que é o 7º mês, o primeiro mês do ano do calendário do Eterno. E aí nós teremos as festas do 7º mês, que começam já, né, no dia 1º, depois do pôr do sol do dia 2 de outubro, nós teremos a festa de Yom Teruah Rosh Hashanah. Nós vamos avisar aqui no canal, nós vamos fazer um preparativo para essa festa. No dia da festa, nós vamos acompanhar aqui toda a festa no canal, com o Moré Marcos Felipe, a sua família. Nós vamos aqui degustar, né, de várias passagens da Escritura. Nós vamos degustar também dos 7 frutos da terra, né, da terra que o Eterno disse, a terra que mana leite e mel, do leite que vem do trigo, né, a cevada, a uva, o figo, a azeitona romã e o mel que vem da tâmara. Então nós vamos ter todas as festas aqui, nós vamos ter antes, na véspera, alguns dias antes, vai ser anunciado no canal, né, os preparativos para a festa. Depois, no dia 10 do mês de Tishrei, nós temos o Yom Kippurim, que vai cair no Shabat. Esse ano ele cai no Shabat, ou seja, nós não teremos o estudo da porção semanal e teremos nesse dia, né, várias leituras aqui no canal. Ficaremos 24 horas afligindo nossa alma em jejum total, sem alimento, sem água, lendo
trechos da Escritura, né, guardando esse dia maravilhoso, o dia das expiações. E depois nós teremos no dia 17/10, após o pôr do sol, a festa de Sukkot. Então, do Yom Kippurim, do final do Yom Kippurim, nós vamos montar as nossas cabanas, né? Nós teremos alguns dias para montar a nossa cabana, tudo vai ter explicação, não se preocupe agora como é que faz, é só para você save the date, né? Como dizem, guarde a data para você poder participar das festas. Se você quiser, se você tiver condições, lógico, né? Você não precisa fazer nada que você não queira, você faz de acordo com a tua vontade. O Eterno faz isso conosco, não sou eu que vou dizer que você tem que fazer alguma coisa. Se ele diz que a gente pode optar pela bênção ou pela maldição, não sou eu que vou dizer que você vai ser maldito se não cumprir qualquer festa dessa. Você cumpre se quiser, se tiver vontade e se tiver condições físicas, né? Você não vai fazer um jejum se não tiver, né? Se não tiver com a saúde pronta para isso. Não faça se você não puder. Então nós teremos uma semana de festa e no final dessa semana, no dia 23 à noite, né, nós teremos aí a última leitura do livro da Torá, do livro de Devarim Avezot Abrahar. Nós faremos uma leitura no Kabbalah, no Shaharit e no Arvit desse dia. E depois nós iniciaremos aqui, né, um novo ciclo de leitura no Shabat. Então essa planilhazinha aqui, esse calendário, você te encontra aí na descrição do vídeo, você vai encontrar esse calendário para baixar no seu computador e acompanhar todas as parashot durante o ano e todas as festas do Eterno. Nós vamos disponibilizar o calendário das festas e das parashot logo no Telegram, né? Eu ia colocar aqui um link, mas infelizmente a gente ainda não finalizou, não deu tempo de finalizar, mas logo nós colocaremos aí, né? No Telegram, né? Fique atento aí para baixar a planilha aí, um PowerPoint, uma planilha com as parashot do próximo ano, o ano 5785, que começa em 2024 e vai até o ano 2025. Shabbat Shalom Lekulam. Tenham todos um excelente final de Shabbat, Shavua Tov para todos. Esperamos você no canal, nos estudos que fazemos às segundas, às terças, às quartas, às quintas e no próximo Shabbat com as últimas porções do livro Devarim e de toda a Torá. Que o Eterno abençoe e guarde você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Me desculpem se eu fui agressivo, se eu falei alguma coisa que foi de encontro àquilo que você tinha no teu coração. Não foi intenção de agredir ninguém, de colocar nenhuma ofensa para ninguém, simplesmente é a minha forma, né, de estudar, de encarar, de querer ensinar. Né? Aqui nesse canal nós temos a liberdade para falar tudo que a gente quer falar, independente, muitas coisas até, às vezes, contrárias que o outro moré pode considerar, o outro moré pode ter estudado, saber diferente. Nós temos aqui a liberdade para falar, desde que nós falemos o que a gente entende, o que a gente recebe no estudo da Torá. Shalom, shalom. Até a próxima semana. Shalom לכולם.
Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hai. 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 O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. O Davinu Hai, O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo.